algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. No livro dos Salmos está escrito: um abismo chama outro abismo. Uma vez, no tempo das cocheiras americanas, tempo das carruagens, eu sempre gostei de ver aqueles filmes de faroeste e aquelas cocheiras. E tinha uma companhia, naquela época aparece nos filmes, chamada de Wells Fargo. Era a maior companhia de cocheiras daquela época. E ela existe até hoje, mas não fazendo esse tipo de transporte. É um banco nos Estados Unidos, chamado Wells Fargo. Interessante que na porta das agências, assim na frente, tem uma cocheira daquelas. Eu fico ali, às vezes eu passo em frente ao Wells Fargo e fico lá olhando aquelas cocheiras. E naquela época, uma companhia estava admitindo novos cocheiros, novos motoristas para dirigir aquelas carruagens. E aí, num salão como esse, todos os candidatos ali sentados, e a pessoa que estava entrevistando os candidatos, ele era entrevistado assim à frente, e todo mundo escutava a entrevista. Ele fazia uma pergunta. Depois de anotar os dados pessoais, ele perguntava: se você chegar num caminho estreito, bem estreito, você vê uma rocha enorme do seu lado e um precipício terrível do outro lado, como é que você faz? Aí o cocheiro dizia assim: eu não tenho medo, eu confio no meu trabalho, eu mando os cavalos passarem. E alguns até diziam assim: eu passo correndo tranquilamente ali. E todos tinham uma habilidade tremenda e uma confiança muito grande em passar naquele lugar. Aí tinha um homem sentado lá atrás, pensou: esse emprego aqui não é para mim não. Esses cocheiros aí são melhores do que eu. Aí levantou para sair embora, e aquele moço levantou a cabeça, viu que um homem estava saindo e disse: moço, o senhor está indo embora? Por quê? Ele falou: não, moço, eu estou no lugar errado. Eu não vou conseguir esse emprego, não. Esses cocheiros que o senhor entrevistou aí são muito melhores que eu. Aí ele falou: mas por que eles são melhores que você? Não, eu estou ouvindo eles falarem aí. Eu não faria do jeito deles, de jeito nenhum. Eles são homens corajosos, que sabem dirigir a cocheira e têm as rédeas nas mãos. Aí aquele homem perguntou: se fosse o senhor nessa situação, como é que o senhor iria agir? Ele disse: moço, em primeiro lugar, eu teria muito medo. Eu iria parar a cocheira, ia lá na frente pegar os primeiros cavalos assim pelas rédeas, iria puxá-los bem devagarinho, encostando bem perto da rocha, do paredão, o mais longe possível que eu pudesse do precipício, e bem devagarinho. Só quando eu chegasse do outro lado, e me sentisse seguro, que eu voltaria, subiria na cocheira e continuaria a viagem. Aí aquele homem disse: você pode voltar, o emprego é do senhor. É o senhor que nós estamos procurando. Nós queremos cocheiros que tenham medo do perigo. Não queremos empregar pessoas que não têm medo do perigo. Interessante, né? E nós? Nós temos medo do perigo? A Bíblia fala para a gente ter muito cuidado com o abismo. Eu me lembro uma coisa que o Geraldo sempre falava. Ele dizia assim: sabe qual é o pior cigarro? O primeiro. O pior gole? O primeiro. Ele sempre dizia isso. Porque se não tivesse o primeiro,
nunca viriam os demais. Então é preciso que nós tenhamos bastante cuidado quando o assunto é uma luz amarela que vai ficar vermelha ou já é vermelha e tem um abismo ali perto, porque um abismo puxa você para o outro abismo. E nós estamos vendo, meus irmãos, as pessoas se perderem. E quando eu falo as pessoas se perderem, eu não estou nem me referindo aos que estão lá fora, porque os que estão lá fora já estão perdidos. Eles precisam ser achados. Mas aqueles que um dia foram achados, que vieram, se tornaram parte do corpo de Cristo, confessaram o dom da palavra, a fé, a esperança no Senhor, e de repente, a gente começa a observar que essa gente está se perdendo. Então, quando é que essas coisas começam a acontecer? Então, eu assinalei aqui algumas coisas. Primeiro, quando Deus não é mais Deus. As pessoas já vão perdendo o significado de Deus nas suas vidas. Deus começa a ser substituído por outras coisas. E coisas que as pessoas julgam serem mais urgentes. Eu me lembro uma vez, uma pessoa me ligou e disse: o senhor conhece alguém importante em Brasília, pastor? Ele precisava de um favor lá em Brasília. Eu falei: conheço. Eu conheço alguém lá em Brasília que quando ele fala, tudo se abre. Aí ele disse: pastor, estou brincando, não estou falando do Lula, não. Eu falei: mas eu também não estou falando do Lula, não. Mas de quem que o senhor está falando? Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Meu caso é urgente. Então, Deus começa a ser substituído por outras coisas que as pessoas julgam mais urgentes. Perde-se a visão do Deus nos céus. Extingue-se o seu temor e ele passa a ser alguém frio, apático, distante, que só serve para aqueles momentos de total desespero. Parece que Deus é para ser lembrado quando a gente não tem mais controle sobre a situação e que qualquer tábua de salvação serve, inclusive Deus. A gente começa a se perder quando Deus não é mais Deus. Em segundo lugar, quando a Bíblia perde a sua relevância. A Bíblia perde a sua relevância. Irmãos, eu fico olhando servos e servas do Senhor, irmãos meus em Cristo Jesus, pessoas que estão na igreja, quando vão postar alguma coisa nas redes sociais, postam lá o que o Fábio de Mello falou, o que o fulano de tal falou, e tem uns camaradas aí que são uns homens carnais e assim, ateus e contrários ao conhecimento de Deus, e elas ficam repetindo o que esses homens falam, e colocam lá, dando eco a essa gente. Esses dias, eu estava vendo aqui no nosso grupo da igreja, uma pessoa colocou lá uma palavra de um coach,
como é o nome daquele coach? Não sei o que, acho que é um Pablo. Um homem que não tem nada com Deus, irmãos. O engano, é um engodo aquele homem. Aquele homem está levando o povo para longe de Deus. É um exaltador do humanismo. E as pessoas não sabem o que é, não leem, não conhecem. Aí ele fala lá umas coisas, e coloca ali. Aí quando eu olhei assim, até na hora assim, eu falei, depois eu vou falar com a pessoa que pôs isso aqui. Irmãos, por favor, não é que eu não gosto de ouvir, por exemplo, outros pregadores, eu gosto. Mas tinha uma irmã nossa que chegava lá no nosso grupo e eu olhava lá, colocava os pregadores. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Imagine você chegar do trabalho e entrar na sua casa, ver a panela de pressão fazendo aquele barulho, e as várias panelas do seu fogão, e ver uma senhora na sua casa, cozinhando, lavando os banheiros, limpando sua casa, uma pessoa que você não conhece, que você não convidou, e ele chegou, entrou lá, seu marido achou que ela devia vir fazer as coisas na sua casa, não estou dizendo que ele chamou para ser mulher dele, mas e aí ela abre o seu guarda-roupa, tira tudo, arruma seu guarda-roupa, arruma suas roupas íntimas e mexe em tudo. Como é que você se sentiria? Pastor, eu não aceitaria isso de jeito nenhum. E por que você fica colocando pastores diferentes na minha sala? No meu grupo? Como é que você acha que eu me sinto? Diferente do que você sente? Se alguém vai colocar alguma coisa dessa natureza, que seja eu. Porque eu ouvi, eu observei e vi que é proveitoso, que é bom, que os irmãos precisam ouvir. Quantas coisas eu coloco para vocês ouvirem. Mas sabe o que acontece, meus amados irmãos? Essas pessoas não falam, eles usam a Bíblia, falam versículos aqui, versículos ali, mas não tem relevância, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o Evangelho, não tem compromisso em seguir o Senhor. Pelo contrário, essa gente vem iludindo muitos irmãos, essa gente está rica às custas da sua audiência. E em vez de você colocar lá a Bíblia, você fica lá colocando umas coisas que não tem nada a ver. Aproveita a sua rede social enquanto a porta está aberta e semeia a palavra. Quando alguém coloca a Bíblia lá, num texto bíblico, eu vou lá e curto e falo, amo ver a Bíblia aqui. Eu amo ver a palavra aqui. Eu amo ler a palavra aqui. Então, compartilhe a palavra, porque a palavra não está sendo mais relevante para muitos irmãos. Não. A Bíblia foi um livro escrito pelos homens. Eles escreveram o que veio na cabeça deles. E que pode ser questionado, rejeitado e nem obedecido, precisa. É comum ouvir pessoas dizerem, papel aceita tudo. Portanto, a Bíblia não é nada mais que um papel escrito por homens. Não. A Bíblia é a palavra inerrante, infalível de Deus. Quando Satanás veio falar com Jesus, ele citou a Bíblia com Jesus. Mas a Bíblia na boca de Satanás não é palavra. Mas Jesus combateu Satanás com o quê? Está escrito. Meus irmãos, quando o que está escrito chega, o que a gente pensa, conversa, fala e discute, cai por terra. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens. A gente começa a ir para o buraco quando a Bíblia passa a não ter mais relevância. Quando a gente não lê a Bíblia. Quando a Bíblia não é aberta na nossa casa. Quando a palavra não faz parte das nossas conversas.
quando a Bíblia não está presente nos nossos caminhos. Terceiro lugar, quando o pecado não é mais pecado. Ah, meus irmãos, aqui está um problema muito sério. O pecado deixa de ser algo terrível e danoso, que nos leva para longe de Deus e nos empurra para o inferno. O pecado já não é mais o mal dos males. Apenas uma coisa, quando conveniente, desagradável. Outros instantes, sem nenhuma importância. Ah, mas o que é que tem? Meus irmãos, é um sinal para mim assim, claro e verdadeiro, que tem quando alguém fala, o que é que tem? Quando faz essa pergunta, o que é que tem? É porque aí tem. Eu me lembro, uma jovem senhora me perguntou lá, eu era pastor em Lagoinha, e era pastor da terceira idade, ela perguntou, pastor, com quantos anos a gente é da terceira idade? Eu falo assim, quando faz essa pergunta. Ela ri, sabe? Quando faz essa pergunta. Pronto, fez a pergunta, caiu lá dentro. O pecado já não é mais feio, não é tão feio assim. Não, pastor. Ele não é crente, mas ele é tão bonzinho. Estou namorando ele. Ele, é muito melhor. Não vai por esse caminho. Pecado é pecado. Eu me lembro, eu tinha um vizinho, e ele tinha uma empresa muito grande lá em toda a Amazônia, e ele disse um dia, Gênison, eu preciso de uma pessoa que nem você, fazer um serviço para mim. Eu quero entrar em umas empresas grandes, eu preciso que você vá nessas empresas para mim, porque você é uma pessoa que tem uma palavra fácil, vai ser muito bom, sua educação e tudo, e eu vou te recompensar muito bem por isso. Aí, falou que vai recompensar, eu achei até bom. Mas, pois não, meu amigo. O que é que eu tenho que fazer? Tem só um probleminha. Aí, quando ele começou a falar nos probleminhas que eu tinha que fazer, eu falei, não. A pessoa que você precisa está lá no presídio São José. Sou eu, não. Não sou eu, não. Sabe o que esse vizinho me disse uma vez? Ele falou assim, olha, eu só me sinto confortável perto de você, bêbado. Eu falei, por quê? Ele disse, porque você é um homem de verdade. E eu perto de você, eu vejo a carniça que eu sou. Eu falei, rapaz, não é por isso. Vamos comigo para o Senhor. Hoje ele não vive mais. Não sei o que aconteceu com ele. Mas, meus irmãos, pessoas, por causa do trabalho, por causa do emprego, por causa das necessidades, por causa disso, por causa daquilo, por causa do casamento, por causa de um dinheiro a mais, por causa de um diploma, por causa disso, fecha os olhos para o pecado. Pastor, eu descobri uma coisa, o pecado não é tão feio como a gente imaginava, não. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece direito, mas o cabo é morte. Pica como a serpente. Em quarto lugar, irmãos, a gente se perde quando a igreja não tem mais valor na nossa vida. A igreja já não é mais o povo de Deus. A igreja não é mais a casa de Deus. A necessidade da comunhão, adoração, discipulado, é coisa para alguns apenas. Eu já fui ao meu culto nessa semana. Já participei da minha missa. Já cumpri com a minha obrigação. E isso é o suficiente.
Ah, pastor, igreja não salva. Quem falou que igreja não salva? Quem foi que disse isso? Quem é que está ligado à cabeça sem estar ligado ao corpo? Ou você já viu alguém nascer com 2 braços colados na testa? Através de Cristo a gente faz parte do corpo, mas só está ligado a Cristo quem está ligado no corpo. Ou não? Não é que a igreja tenha poder redentivo. Esse poder é de Jesus. Mas quando Cristo vier arrebatar, Ele vai arrebatar a igreja. A igreja. A igreja não pode deixar de ter valor na nossa vida nunca. Meus irmãos, quando eu vou para uma cidade diferente, as coisas que eu mais enxergo na cidade são igrejas. Eu vejo igreja em tudo quanto é lugar. Irmãos, tem hora que eu passo num lugar, tem uma igreja com a fachada pequenininha e o nome é tão grande que eles já devem alugar um pedaço da fachada da casa vizinha para dar continuidade ao nome, porque não cabe ali. Mas é o povo do Senhor. Eu vou para a praia nas minhas férias, mas uma gravata vai lá na... Raquel, gente, mas nós estamos saindo de férias, você vai botar uma gravata na mala? Raquel, domingo eu vou estar pregando em alguma igreja. E meus irmãos, eu saio futucando durante a semana e domingo, pode ter certeza, já estou agendado para pregar em algum lugar, alguma congregação por lá. E ainda ganho uma oferta. Os meus meninos ficavam doidos, né, Raquel? Sabe, irmãos, na terra não existe outro lugar melhor do que a igreja. Não existe outro povo mais maravilhoso do que a igreja. Não existe gente melhor do que crente. Crente é bom demais. Não tem cheiro melhor do que cheiro de crente. Cheiro de igreja. Eu amo igreja, eu amo crente. E onde eu saio, enxergo o crente. O perdido está se perdendo mais porque tem perdido o valor da igreja. Quinto lugar. A causa do perdido, quando o céu, o inferno e o diabo viram lendas. Lendas. Perde-se a convicção do céu, a certeza do inferno e a realidade do diabo. Estas coisas não existem. O céu é aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo. Já viram falar isso? A prioridade da vida é aqui na terra. É o agora, o hoje. Ah, céu, inferno, a gente pensa nisso depois. Depois a gente pensa nisso. A gente vai se perdendo porque a gente vai considerando a existência dessas coisas como lendas. Eu me lembro do pastor Ernesto Tonini, um dia ele pregando, ele dizia assim, o céu existe. Ele tinha uma vozona assim, o inferno também existe. Se você não crê em Jesus, você verá melhor do que eu que o inferno existe. Não se brinca. Meus irmãos, sabe qual é o assunto que a palavra, o assunto que Jesus mais falou? Inferno. Eu já fiz uma pesquisa, onde eu preguei sobre isso aqui. Jesus mais falou foi sobre o inferno. Em último lugar, nas minhas anotações aqui, se perde quando não há necessidade de salvação.
pessoas estão vindo para o Senhor como quem está indo para um clube. E nós temos que nos adequar e virar um clube para a gente ser atrativo. Porque elas não vão querer vir. Ah, não. Uma pessoa virou para mim, por que você não pintou ainda as paredes da igreja de preto? Por que vocês não apagaram a luz lá da igreja? Não botaram aquela luz assim, igual luz de boate? A pessoa perguntou para mim. Ah, porque isso é a moda. Mas o Senhor disse, quem me segue, não andará no escuro. Haja luz. E o Senhor fez separação entre a luz e as trevas. Então, meus irmãos, as pessoas, elas não estão vindo porque elas têm uma necessidade de serem salvas, porque elas estão perdidas, elas estão indo para o inferno, elas precisam nascer de novo, elas precisam vencer o pecado, elas precisam vencer o diabo, elas precisam de Jesus Cristo, elas precisam ser cheias do Espírito Santo. Não. A gente tem que ficar muito parecido e aquela coisa. Antigamente, irmãos, há uns 40 anos atrás, a gente conhecia um crente, a gente batia o olho assim, sabia que era crente, pela roupa que vestia. A gente conhecia os irmãos, a gente começava a conversar com a pessoa assim, você é crente. Hoje você não sabe mais. Você não conhece muito. Porque as pessoas são crentes, aliás, são evangélicas, né, como elas falam, mas vestem, fazem, vivem do mesmo jeito que o mundo faz, igualzinho ao mundo. Então, não tem necessidade de salvação, de ter um encontro pessoal com Jesus. E depois, as pessoas até admitem que precisam se envolver com a religião, mas salvação por quê? Uma vez que Deus está lá, a Bíblia não é relevante, o pecado não é pecado, a igreja não tem valor, o céu, o inferno, o diabo são lendas. Para que salvação? Para que salvação? E nós estamos vivendo, poucos dias eu falei sobre isso, o período da igreja de Laodiceia, onde o Senhor está do lado de fora, onde o Senhor está batendo, querendo entrar. Uma igreja que não tem o Senhor dentro dela. Então, meus amados irmãos, aqui estão causas de tanta gente se perder. Queridos, nunca perca o Deus de vista. Como dizia o salmista, sempre digo, Deus será o nosso Deus para sempre. Nunca deixe a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor fala. Ame a palavra, leia a palavra, estuda a palavra, se alimente da Bíblia, propague a Bíblia, fale da Bíblia. Odeie o pecado. Tenha o pecado como a coisa mais terrível que possa acontecer a você. Ah, mas todo mundo, não tem todo mundo. Você não é todo mundo. A mãe da gente já falou isso para a gente tantas vezes, não foi? Ah, mãe, lá na escola todo mundo faz assim. Mas você não é todo mundo, não. Nunca deixe de ver o valor da igreja.
Creia sempre no céu, aguarde o céu. Tenha certeza do inferno. E esteja atento quanto ao diabo. E nunca perca de vista que sem a salvação, ninguém entra no céu. Todos precisam ser salvos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos.